Olá pessoal, mais uma aula de ensino religioso e que bom você estar aqui conosco mais uma vez. Hoje eu tenho uma ótima novidade para todos nós, mas antes eu quero agradecer a você que já se inscreveu em nosso canal. Não, você ainda não é inscrito, você ainda não é inscrita? Então vai, se inscreve logo, clica aí nesse botãozinho aqui embaixo do vídeo e se inscreve. Eu vou esperar você um tempinho, tá? Pronto. Acho que agora você já se inscreveu, né? Ok. Então a grande novidade que nós temos hoje para todos nós, para mim e para você, é o canal de nossa escola aqui no YouTube. Nossa escola agora também tem um canal aqui no YouTube e brevemente você vai estar sabendo aí, você vai acompanhar as divulgações lá nos grupos do WhatsApp, para que você também se inscreva no canal de nossa escola no YouTube. Hoje nós estudaremos sobre alimentos sagrados nas diversas religiões. Durante toda esta semana nós estamos aprendendo sobre alimentação saudável, então todas as disciplinas estão envolvidas. E não ia ser diferente também, claro, em ensino religioso. E depois de nós termos visto tantas coisas nas outras disciplinas e em ensino religioso, como quais são os alimentos saudáveis, quais as vantagens de se alimentar com coisas boas, naturais, sem agrotóxicos, como é importante, como é interessante e possível nós plantarmos em nossa própria casa, mesmo quem mora em apartamento, ali pode plantar em vasos. Eu e a professora Josicleia, nós estamos com uma das turmas trabalhando justamente isso, horta em casa. E pode ser em vasos, se você mora em apartamento, pode ser na varanda, se não tem varanda, pode ser em um cantinho, na área de serviço, em qualquer lugar, com vasos, com garrafas PET, dá para você plantar ali alguns legumes, algumas verduras. É muito gratificante e muito interessante fazer essas plantações. Mas nós estamos vendo também em outras disciplinas muitas outras coisas muito importantes para nós, como as calorias dos alimentos, os carboidratos, as vitaminas, como nós devemos evitar as comidas industrializadas, principalmente aquelas ultraprocessadas, como batatas fritas, aquelas batatas chips, hambúrgueres e outras coisas. Tudo isso pode ser muito gostoso, saboroso, mas faz muito mal. Nós precisamos voltar a descobrir o sabor nos alimentos também naturais. Então nós aprendemos muitas coisas durante esta semana em todas as disciplinas, inclusive na disciplina de ensino religioso. E agora nós vamos, aproveitando tudo isso que nós aprendemos, nós vamos falar hoje um pouco sobre alimentos sagrados. Todas as religiões do mundo têm os alimentos como sagrados. Eles consideram os alimentos naturais, aqueles que a terra produz, como sendo dádivas do transcendente. Nós já vimos o que é transcendente, não é? É a figura da divindade nas diferentes religiões. E para que nós não venhamos a falar o nome de cada divindade nas diversas religiões, nós nos referimos sempre a esta divindade ou a estas divindades como o transcendente, que é aquele que nos criou, que é aquele que rege as leis do universo. E as religiões acreditam que o transcendente foi quem proporcionou esses alimentos para a nossa subsistência. E alguns desses alimentos eles foram separados, retirados pelas diversas religiões para que pudessem participar dos seus cultos, para que estivessem inseridos nas suas celebrações. Assim, esses alimentos são tidos pelas religiões como sagrados. E nós teremos hoje também aquele pequeno texto que eu sempre anexo à videoaula, onde ali teremos alguns conceitos e exemplos de comidas ou de alimentos sagrados nas diversas religiões. Mas o que nós precisamos aprender principalmente é que cada religião tem um tipo de alimento diferente tido como sagrado. E que, independente de qual seja a nossa religião, independente de qual seja a minha religião ou a sua religião, nós precisamos respeitar os alimentos tidos como sagrados nas diversas religiões. Se um alimento é sagrado na minha religião, mas não é sagrado na outra religião, tudo bem. Se um alimento é sagrado na outra religião, mas não é sagrado na minha religião, tudo bem também. O importante é que nós precisamos respeitar o que é sagrado para cada religião. E hoje
hoje nós estamos falando de alimentos, alimentos sagrados nas diversas religiões. Então, esta é a grande lição, é saber que existem alimentos tidos como sagrados nas diferentes religiões e esses alimentos são diferentes de acordo com as religiões e que nós precisamos respeitar o ponto de vista de cada uma dessas religiões, independente de ser a nossa, independente de ser a que a gente conhece ou não conhece e independente se a gente concorda ou não com aquela religião. Mas precisamos respeitar a todas. Então, eu vou anexar agora para vocês o texto, vou fazer a leitura desse texto e em seguida estarei colocando o nosso exercício lá em nosso grupo do WhatsApp. Alimentos sagrados. Nas diversas crenças e religiões do mundo são usados alimentos considerados sagrados. É muito importante conhecer e compreender que os diferentes jeitos de crer devem ser respeitados. Os indígenas têm sua alimentação basicamente natural, e esses alimentos são plantados por eles mesmos, bem como retirados diretamente da própria natureza. Por isso, é uma alimentação saudável, rica em vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. Nos cultos das tradições religiosas de origem africana, há comidas tidas como sagradas, muito especiais. Entre elas temos o acarajé, caruru, abará e vatapá, que fazem parte de suas cerimônias ou rituais. A culinária sagrada dos orixás é muito diversificada e tem como base carnes, peixes, farinhas, mel, óleos, além de outros ingredientes, que, de acordo com os preceitos dos cultos, resultarão em alimentos desejados ou do agrado do santo. Em algumas tradições religiosas do Oriente, como o shintoísmo, budismo, hinduísmo e outras mais, o arroz, as frutas, os bolos e tantas guloseimas são tidos como sagrados. Os budistas são vegetarianos, comem vegetais, porém não compactuam com a morte dos vegetais. Por isso, não comem as raízes. Entre os seguidores do judaísmo, as festas religiosas são celebradas não com uma comida qualquer, mas com alimentos puros, preparados com muito cuidado. No cristianismo, desde a sua origem até os dias de hoje, o pão e o vinho estão presentes em seus cultos de comunhão. Depois de consagrados na Eucaristia ou Ceia do Senhor, são repartidos entre os fiéis com muita fé e devoção. A culinária judaica é uma das mais saborosas e variadas que existem. Alguns milênios atrás, as comidas eram rústicas, elaboradas pelas mãos de camponesas judias, que foram transmitindo as receitas para suas filhas como uma das formas de manter a identidade. Então, estudem, se aprofundem desse tema, cultivem alimentos em casa, desfrutem do que é uma alimentação saudável e eu tenho certeza de que vocês vão viver muito mais e muito melhor. Boa semana, que Deus te abençoe e até a próxima!